Graças a Deus, todos acharam, né? Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 10. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Repetindo mais uma vez, há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Amém? Com sua cabeça por um minuto, iremos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por aqui estarmos em Tua casa mais uma vez, em Tua presença, para juntos, meu Deus, aprendermos da Sua palavra. Pai, eu te glorifico, exalto pela vida, Pai, dos Teus filhos que aqui chegaram nessa noite. Meu Deus, fala conosco, Pai, de uma maneira poderosa, especial, por intermédio da Sua palavra, que os impedimentos e as barreiras, Senhor, venham cair por terra, e que possamos nessa noite, Pai, ser edificados pelo poder da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje iremos falar sobre os meios que Deus usa para falar conosco, para falar com a sua igreja. Irmãos, acabamos de ler 2 versículos aqui na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 14, aonde o apóstolo Paulo ele fala acerca de vários tipos de vozes que existem no mundo. Mas só que, meus irmãos, esse texto ele vai nos mostrar hoje que muitas vezes quando nós achamos que Deus está falando conosco, na verdade não está. É porque nós muitas vezes, meus irmãos, confundimos as vozes que existem no mundo com a voz de Deus, e precisamos tomar cuidado com isso. Sabemos, meus irmãos, que existem muitos tipos de vozes lá fora, ou seja, ao nosso redor. Para os irmãos terem ideia, inclusive existe, meus irmãos, até a voz do nosso pensamento, que muitas vezes está falando conosco a todo tempo. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que precisamos interpretar de uma maneira sábia e com o direcionamento e o discernimento do Espírito Santo que tipo de vozes ao ano tem falado conosco. Amém? Meus irmãos, segundo a ciência que estuda a mente humana, ela vai dizer que pelo menos 120 palavras a nossa mente ela fala por minuto. Os irmãos sabiam disso? Eu não sabia, mas eu fiquei de boca aberta. Eu falei, nossa, quem aqui nunca se pegou falando com a sua própria mente? Eu já, várias vezes. Às vezes a gente está sozinho, quieto em algum lugar, aí a gente começa a falar com a nossa mente, não é assim, Calma? Já passou por isso? É uma realidade, meus irmãos, e nós vivenciamos isso a todo momento. Isso, o cientista fala com a mente, ela pode falar 120 palavras por minuto. Imagina 24 horas. E imagine também, meus irmãos, as mulheres, quanto que não falam? Brincadeiras. É brincadeira, só para quebrar o gelo. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos ver, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado com as vozes que nos rodeiam. Os irmãos, para terem ideia que tipo de vozes que nos rodeia a todo tempo, quer exemplo simples do dia a dia? A TV. Quando nós ligamos a TV para assistir, ela não emite voz e a gente não escuta? É um tipo de voz. Quando você liga o rádio, a voz, não sai uma voz do locutor ou alguma música, essa voz está falando conosco. E no meio da família, nós temos contato com familiares.
Cada familiar tem um tipo de voz, e eles também falam conosco. Assim também, as nossas amizades, nós temos vários amigos, e esses amigos também representam um tipo de voz que nós ouvimos todos os dias. Então os irmãos estão entendendo que nós somos rodeados por vozes a todo tempo. Mas aí, meus irmãos, fica a pergunta aqui nessa noite: e a voz de Deus? Quando nós sabemos que é Deus falando conosco? Quando que é, meus irmãos, que nós vamos entender que é Deus que está falando comigo, que é Deus que está falando com você? Quando que eu vou conseguir interpretar a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco? Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que existem vários tipos de vozes no mundo, mas porém nós precisamos ficar atentos, porque no versículo de número 11, ele vai dizer que se nós, olha só, acompanhe comigo aí, versículo de número 11: se eu, pois, ignorar o significado de cada voz, eu serei como um estrangeiro ao que fala, e ao que fala comigo também se tornará um estrangeiro. Ou seja, eu não vou entender nada o que aquela pessoa está falando comigo. Eu vou me tornar como um estrangeiro em um país a qual eu não sou natural. Se eu não sei falar, por exemplo, em chinês, eu vou conseguir compreender o que ele fala? Sim ou não? Não. Ele vai conseguir compreender o que eu falo? Não. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa diferença e essa conotação que nós devemos ter em relação à voz do Senhor. Quantos de nós, meus irmãos, já ouviu a voz de Deus claramente? Quem já ouviu? Muitas vezes. Mas é sempre que nós ouvimos? Não. Mas Deus, Ele usa vários meios para falar conosco. Por isso, meus irmãos, que o tema dessa mensagem é os meios que Deus utiliza para falar conosco, ou com a sua igreja. Meus irmãos, mas precisamos entender algo. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse texto, ele está falando, quando ele inicia o capítulo 14, ele está falando acerca dos dons espirituais. Ele está falando acerca do dom de falar em línguas. Então ele começa dizendo que nós recebemos um dom e precisamos saber usar esse dom. Então, meus irmãos, quando nós conseguimos usar o dom que Deus ele tem nos dado, nós iremos, meus irmãos, saber aplicar de uma maneira sábia e inteligente. Mas só que da mesma forma que nós utilizamos o dom de falar em línguas com Deus, precisamos também, meus irmãos, ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele quer nos revelar nessa noite. Aleluia, em nome de Jesus. Gostaria de pedir ao Cauã que lesse Mateus capítulo de número 1, do versículo 20 ao versículo de número 24. Amém? Lê para nós essa referência, meu irmão. Isso. De número 1. Isso. Isso, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20 ao versículo de número 24. Chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará
Aleluia. Meus irmãos, então aqui nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículos 20 ao 24, Deus falando com José. E como Deus aqui estava falando com José, meus irmãos? Ele utilizou que meio para falar com José? Calma. Através de sonho. Então vamos lá, o primeiro meio que Deus utiliza para falar conosco é através de sonhos. Então, meus irmãos, eu posso dizer então que todo sonho que eu tenho, Deus está falando comigo? Sim ou não? Não? Olha. E aí, mano? Sim ou não? Todos não, né? Só alguns. Amém. Então, tá bom. E se eu sonhar que ganhei na Mega Sena? Deus está falando comigo? Não, né? Aleluia. Pegadinha, irmãos. Pegadinha. Aleluia. Então, meus irmãos, o primeiro meio que Deus utiliza para falar conosco, calma, é através do sonho. E, meus irmãos, o sonho, ele faz parte da nossa vida como ser humano, faz parte da nossa psicologia, da nossa mente. E esse sonho, meus irmãos, ele acontece quando? Quando nós estamos acordados? Sim ou não? Não, quando nós estamos dormindo. E por que nós sonhamos tanto? Todos os dias praticamente. É porque, segundo a ciência, meus irmãos, quando nós estamos no nosso sono mais profundo, o nosso cérebro, ele dá uma descarga de energia. Então, essa descarga de energia vai mandar para o nosso cérebro algo do nosso dia que foi prazeroso, algo do nosso dia que nos fez bem. É aí que nós, então, sonhamos. Então, isso é normal, meus irmãos. É quando você, e geralmente a gente sonhos bons quando a gente dorme de barriga cheia, né? Aleluia. Você come umas 10 pizzas antes de dormir, né, calma? Você sonha cada sonho, né? Meus irmãos, mas isso é normal, é do ser humano. Mas agora, meus irmãos, falando acerca daquilo que é espiritual, nós podemos entender que esse sonho, ele foi de Deus. Por quê? Porque José, ele estava para se casar com Maria, todo mundo sabe a história. Só que, meus irmãos, ela foi concebida através do Espírito Santo sobre a vida dela, um filho, que era Jesus. Só que, meus irmãos, José, ele ainda não havia se casado com Maria. Só que agora, como é que Maria iria falar para José que estava grávida dele, calma? Sendo que eles ainda não tinham se casado. E aí? Aí ia ficar estranho, viu? Ia. No entanto, Deus, com a sua sabedoria e misericórdia, através de um sonho que teve com José, envia um anjo, Emanuel, para falar com ele. Olha, a tua esposa Maria, ela vai conceber um filho, e esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então aqui nós entendemos que José ouviu a voz de Deus através de um sonho. E para ter certeza que era Deus, quem que estava no sonho? O anjo. É comum nós sonharmos com o anjo? É comum? Então isso, meus irmãos, é uma evidência que é uma visão de Deus, que é um sonho de Deus, que é Deus falando conosco através de um sonho. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, o primeiro meio que Deus usa para falar conosco é através de sonhos. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, meus irmãos. Então, precisamos entender e compreender que Deus utiliza de vários meios para falar